A ditadura militar, 1964 a 1985. Em 1º de abril de 1964, quando se iniciou o regime militar, o Brasil possuía o 43º produto interno bruto do planeta e uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. Em 1985, ao término da ditadura, o Brasil apresentava o 8º produto interno bruto do mundo capitalista e sua dívida externa era de aproximadamente 95 bilhões de dólares. O parque industrial havia crescido de forma bastante significativa e a infraestrutura nos setores de energia, transporte e comunicações tinha se modernizado. Porém, embora os indicadores econômicos tenham evoluído positivamente, a qualidade de vida de grande parte da população piorou bastante nesse período. Em 1960, os 50% mais pobres da população brasileira detinham 17,7% da renda nacional. Em 1970, esse valor diminuiu para apenas 11,8%. No mesmo período, os 20% mais ricos, que dispunham de 54% da renda nacional, passaram a contar com 62% dela. O texto a seguir nos mostra uma consequência imediata do modelo econômico que levou a essas mudanças. As distorções do milagre brasileiro. Concomitante ao paraíso de consumo que se abria para a classe média dos grandes centros urbanos, onde se proliferaram como supermercados, shoppings e os outdoors de construtoras, oferecendo inúmeros lançamentos de apartamentos de luxo, crescia também a população marginalizada e miserável. A população favelada Porto Alegre elevou-se de 30 mil pessoas em 1968 para 300 mil em 1980. A do Rio de Janeiro, de 450 mil em 1965 para 1,8 milhão em 1980 e de São Paulo, de 42 mil em 1972 para mais de 1 milhão em 1980. Durante a década de 1970, o aumento das desigualdades fez com que milhões de famílias em todo as grandes cidades brasileiras fossem viver em favelas. Basicamente, a política econômica esteve voltada, como em períodos anteriores, ao crescimento do produto interno bruto e à obtenção de um maior superávit no saldo da balança comercial, ou seja, um saldo positivo em que o valor das exportações supera o das importações. A frase "Brasil, ame-o ou deixe-o". Esta frase, de apelo nacionalista, foi utilizada pelos militares para intimidar os opositores ao regime ditatorial. Note que ela permite a seguinte interpretação: ame o país do jeito que está, sem crítica ou questionamento, ou deixe-o. Vamos agora analisar um pouco da evolução da economia do país durante a ditadura, caracterizada por grande concentração da renda, a fim de compreendermos por que a economia crescia, mas a população de baixa renda não usufruía os benefícios que esse crescimento proporcionava. Leia o texto a seguir, no qual a autora caracteriza as diferentes fases do processo de industrialização desse período. Depois da tempestade, vem o milagre. Do ponto de vista da industrialização brasileira, propriamente dito, o golpe de 1964 não trouxe nenhuma mudança nos rumos por ela tomada desde 1955. Muito pelo contrário. O papel da ditadura militar foi o de consolidar o modelo econômico implantado nos anos 1950, aperfeiçoando logo a primeira característica da industrialização brasileira dessa época foi a permanência das diretrizes estabelecida pelo plano de metas, mantendo-se o tripé inaugurado nos anos 1950 a pleno vapor. A história da economia e da industrialização brasileira do pós-64 pode ser dividida em 3 períodos. Primeiro, 1962 a 1967, fase caracterizada como de crise e recessão. 1968 a 1974, fase da retomada do crescimento industrial, vulgarmente conhecido como milagre econômico brasileiro, em virtude das elevadas taxas de crescimento de nossa economia. Terceiro, de 1974 até o presente, fase em que o milagre entrou em total e completo declínio, sem que as várias saídas tentadas tenham conseguido grande sucesso. Esse texto aqui foi feito em 1997. Entre
1968 e 1973, período conhecido como milagre econômico, a economia brasileira desenvolveu-se em ritmo acelerado. Esse ritmo de crescimento foi sustentado por grandes investimentos estatais em obras faraônicas de necessidade, rentabilidade ou eficiência questionáveis, como as rodovias Transamazônica e Perimetral Norte e o acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha. O setor de comunicações também foi beneficiado nesse período. Os investimentos foram feitos graças à grande captação de recursos no exterior, o que elevou a dívida externa, pois boa parte desse capital foi investido em setores não rentáveis da economia, como pagar a parcela da dívida contraída com a construção de rodovias na Amazônia. A taxa de lucro dos empresários foi ampliada por intermédio da diminuição dos salários reais, ou seja, pela redução do poder aquisitivo dos trabalhadores. Aumentava-se assim as taxas de reinvestimento dos lucros no aumento da produção, dando continuidade ao processo histórico de concentração de rendas. Ficou famosa a frase do ministro Delfim Neto, em respostas à inquietação dos trabalhadores ao verem seus salários arrochados. É necessário fazer o bolo, a economia, crescer para depois reparti-lo. O bolo cresceu, nossa economia chegou a ser a oitava maior do mundo capitalista e até hoje a fatia que cabe aos trabalhadores diminui sistematicamente. Outro aspecto importante na questão do crescimento econômico no período militar foi o dos investimentos externos. O capital estrangeiro penetrou em vários setores da economia, principalmente na extração de minerais metálicos, nas indústrias químicas e farmacêuticas e na fabricação de bens de capital, máquinas e equipamentos utilizados pela indústria de bens de consumo. Nesse contexto, a classe média viu seu poder de compra ampliado, quer pela elevação dos salários em cargos que exigiam qualificação técnica, quer pela ampliação do sistema de crédito bancário, permitindo maior financiamento do consumo. Enquanto isso, os trabalhadores sem qualificação tiveram seu poder de compra diminuído e ainda foram prejudicados com a degradação dos serviços públicos, sobretudo os de educação e saúde. No final da década de 1970, os Estados Unidos promoveram a elevação das taxas de juros no mercado internacional, reduzindo os investimentos destinados aos países subdesenvolvidos. Além de assistir a essa redução, a economia brasileira teve de arcar com o pagamento crescente dos juros da dívida externa, que havia sido contraída com as taxas flutuantes.